Olá pessoal, seja muito bem-vindo à oitava aula do meu treinamento de ASP.NET MVC 5. Eu me chamo Fabiano Nalim, tenho algumas certificações, inclusive referente a esse treinamento. Está aqui o meu e-mail para se precisar entrar em contato. Na aula de hoje, a gente vai estar criando, vai ter uma sequência de algumas aulas referente à arquitetura da nossa aplicação. A aula de hoje é a primeira parte dessas aulas, tá? Então a nossa aplicação está crescendo, a gente precisa adotar um conjunto de boas práticas e também estar preparando para modularizar a nossa aplicação. Então, por conta disso, a gente vai estar se focando nessas próximas aulas em nossa arquitetura, tá? A gente vai estar vendo, dentre as boas práticas, como está isolando as responsabilidades, tudo que é de acesso a dados, vão estar lá num cantinho separado para eles, tudo que é referente à abstração no nosso projeto vai estar num local separadinho para eles, tá? Então, para isso, a gente vai acabar criando um projeto de domínio, a gente vai estar aí colocando as nossas abstrações, praticamente tudo que não depende ali, que não tem a necessidade de uma tecnologia extra do C Sharp, a gente vai estar colocando lá também, é claro, tudo que vai estar sendo compartilhado entre os projetos, tá? Então a gente vai criar um projeto também de acesso a dados e por conta disso a gente vai estar isolando o Entity Framework lá, tá? Então vocês vão ver que as nossas classes utilizadas no modelo vão estar em projetos separados da configuração do Entity Framework. Por conta disso, a gente não vai poder usar mais aqueles data annotation, tá? Então, uma outra abordagem do Entity Framework para a configuração do mapeamento das nossas tabelas é através dessa API muito legal, chamada Fluent API, tá? A gente vai ter esse resultado, a gente vai ter outros projetos, vai estar separando ali com alguns nomes que eu costumo utilizar, vou estar sugerindo aí para vocês, tá? Então essa é a oitava aula. Pessoal, vamos lá então. Dando sequência ao nosso treinamento, a gente precisa isolar as responsabilidades, né? Então a nossa aplicação está cada vez mais crescendo. Então, antes que fique quase que impossível isolar as responsabilidades ou modularizar ainda assim a aplicação, o ideal é a gente começar a fazer isso agora, tá? Primeiro, para isolar as responsabilidades, no momento eu vejo a necessidade de a gente ter mais dois projetos aqui, tá? Como assim? Ó? Vamos lá. Deixa eu começar por um agora. Clica com o botão direito aqui na Solution, vai em ADD, cadê o ADD? Aqui, ó. Pede um New Project. Aqui em New Project, verifica se você está realmente no C Sharp, tá? Um Windows Desktop, vamos pegar um Class Library, tá? Por que Class Library? Porque a gente vai se focar no domínio da aplicação, tá? O que seria o domínio da aplicação? É basicamente tudo que envolve a abstração do seu projeto, tá? Você vai ver que a gente vai isolar nessa camada de domínio tudo que não necessariamente precisa de uma tecnologia específica, tá? É claro que a gente não vai poder fugir do C Sharp, mas a gente não vai colocar ali, por exemplo, algo como acesso a dados, algo como um serviço de e-mail, tá? Então, nesse projeto de domínio, seria aí todo o ecossistema aí dos seus objetos referente à sua aplicação que não necessariamente estão presos a uma tecnologia, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes agora. Vamos lá. Então, ó, eu vou copiar esse esquema de namespace então da nossa aplicação. Quando a gente criou como fn.store. A gente fez a camada de interface do usuário, a gente usou o ponto .y. Aqui eu vou usar o ponto .domain então, tá? Vamos lá. Então, ó, tá? Ponto .domain.
Ó, lembrando que a gente escolheu aqui, ó, C Sharp, né? Windows Desktop, Class Library e o nome aqui ficou então fn.store.domain, tá? Vamos lá, dá um OK. Bom, é um projeto de Class Library, sempre começa com Class 1, eu vou remover, ó. Eu vou tentar usar o menos possível de referências aqui para me policiar, para não estar preso a um determinado framework ou uma determinada biblioteca, tá? Abre aqui em Reference, eu vou remover todos, eu vou deixar só o C Sharp e a parte de Analyzer aí do código, tá? Só selecionar tudo e dar um Delete, tá? Legal. Bom, o que a gente vai começar a retirar da nossa aplicação aqui? Bom, uma das coisas que a gente pode começar a tirar é a parte de modelo, tá? Por que é importante tirar daqui? Bom, por enquanto a gente só tem uma aplicação que tem uma saída aí em ASP.NET MVC aqui no nosso projeto UI. Mas até o final desse curso a gente vai ter um projeto, por exemplo, de Web API, tá? A gente pode ter às vezes um outro projeto que não tem relação, como de desktop ou WPF, enfim. O que a gente precisa é estar isolando esses carinhas aqui para a gente poder estar reutilizando em todo o nosso sistema, tá? Então, aqui no projeto de domínio, aqui no domínio, eu vou dar um Shift F2 para estar usando o ADD New File. Se você não sabe o que eu estou falando, a DD New File, confere na primeira aula ou volta lá para tá esperto aqui em relação a esse plugin que eu uso, tá? Bom, vamos lá, Shift F2, então, dentro aqui desse projeto de domínio, eu vou criar uma pastinha aqui chamada Entities. Por quê? Porque eu vou começar com as entidades do sistema, tá? Basicamente, essas entidades eu vou tratar algo que provavelmente vai no banco de dados, tá? Nesse caso aqui, né, por enquanto, são todos menos o login VM. O login VM é utilizado só para validar a tela mesmo, tá? Então eu vou usar aqui uma pastinha Entities e vou começar aqui pela entidade base, tá? Eu vou carregar ela também, tá? Vou chamar de entity e vou dar um .cs. Bom, basicamente eu vou copiar e colar aqui, tá? Por que você não... Aí você me pergunta, por que você não clica e arrasta, Fabiano? Eu não vou clicar e arrastar porque a gente vai se embananar aqui com o esquema de namespace, tá? Então eu prefiro copiar e colar mesmo, ter esse trabalhinho a mais. Mas se você tiver um plugin como o ReSharper ou algo do tipo, você movendo e te pergunta se quer renomear o namespace. Mas por enquanto no Visual Studio 2017 não existe isso, ou eu desconheço sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Entity, eu já criei um Entity lá no projeto de domain, tá? Vou abrir o Entity aqui, aqui nessa pastinha Models e vou copiar a classe inteira, ó. Ctrl C, ó, cuidado para não copiar o namespace, tá? Copia a classe, ó, abertura e fechamento. Eu vou dar um Ctrl C, tá? E vou colar nesse novo entity que eu criei, tá? Bom, eu não vou ficar preso a nenhum tipo de tecnologia, tá? Então, ó, esse aqui vai embora, tá? Eu não quero ficar preso a um Entity Framework nem algo do tipo, tá? Bom, vamos lá. Aqui não temos mais nada aqui, ó. Vou só pedir para dar um Ctrl ponto aqui em cima para remover os usings desnecessários. Bom, vamos lá. Então, ó, reparem aqui, ó, eu estou me organizando assim, ó, as entidades aqui, ó, e os modelos aqui, tá? Então tem que mover tudo menos o login VM, que é a responsabilidade dele aqui só da tela de login mesmo, tá? Então vamos fazer os outros aí. Vamos lá para produto, ó. Seleciona a pastinha Entities aqui do projeto domain, Shift F2, produto CS. Mesmo esquema, eu vou abrir o outro produto, tá? Não preciso do table, não quero ficar preso ao Entity Framework nessa classe, nesse projeto de domínio, tá? Pode até, ó, eu prefiro até às vezes minimizar aqui a classe, fica mais fácil de selecionar ela inteira, tá? Cuidado só com o namespace, ó. Chega aqui e cola aqui, tá?
Então a gente não vai poder utilizar esses data annotation, tá? Vou remover, ó. Não vou poder utilizar também a, aqui onde a gente configurou o tipo de campo, tá? Não vou no foreign key, menos ainda, vou manter por enquanto tudo, ainda não existe, né, o tipo de produto, mas fica tranquilo, a gente vai copiar também, dá um Ctrl ponto e aqui por enquanto não precisa de nenhum namespace, tá? Bom, já fizemos de produto, vamos para tipo de produto agora, tá? Então aqui em Entities, ó, Shift F2, tipo de produto, CS, fazer o mesmo esquema. Vou abrir o que está lá em Models, não preciso do Table, cuidado aí com o namespace, tá? E cola lá. Não vou ter também essa parte aí de Data Annotation. Vou dar um Ctrl ponto aqui para remover tudo que não é necessário, tá? Bom, qualquer coisa verifica em produto que você acabou de criar lá na sua camada de domínio, verifica se reconheceu o ativo de produto, ótimo, né? Deixa eu fechar tudo aqui, ó, para você ir fechando as janelinhas, dá um Ctrl F4, tá? Mais fácil do que clicar no xizinho lá, né? Tá faltando só de usuário, né? Então em Entities, Shift F2, usuário CS. Abre o usuário do projeto lá do MVC, ó, copia, cuidado aí com o namespace, e cola nesse outro projeto. Remove lá o que a gente não pode carregar aqui, tá? Vai ficar só com os campos mesmo. E vou dar um Ctrl ponto lá para remover tudo de novo. Legal, né? Aparentemente tá tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um a mais, só que é o login VM. Deixa eu tentar compilar, Ctrl Shift B, para ver se eu não fiz alguma caquinha. Aparentemente não, né? Deu com sucesso aqui para mim. Bom, que mais? Bom, agora o que a gente precisa se preocupar também? A gente precisa se preocupar com a estrutura das nossas tabelas, tá? Bom, por que eu preciso me preocupar? Por enquanto a gente está utilizando o Entity Framework. O Entity Framework vai estar gerando a base de dados para nós, tá? Por conta disso, eu tenho que carregar também. Eu vou tirar aqui do projeto do MVC por causa da mesma história aí dessas minhas entidades do domínio, tá? A gente pode reutilizar ele em outros projetos, enfim. E também eu vou estar isolando a responsabilidade num projeto só para camada de acesso a dados. Aí com isso a gente vai ver, até o final do treinamento, a gente vai ter aí como de alguma forma bem modular escolher entre nessa tela aqui eu vou usar o ADO, nesse método aqui eu vou usar talvez o Dapper, enfim. Não, aqui é só Entity Framework, tá? Então eu vou isolar o nosso projeto de acesso a dados, porque aí eu resolvo qual seria somente essa responsabilidade, tá? Então vamos lá. Então a gente está com esses 3 projetos. Vou criar mais um aqui, ó. Botão direito aqui no Solution Explorer, aqui no Solution, desculpa. ADD New Project. Aqui é o mesmo esquema, tá? C Sharp, Desktop, Class Library. Por que Class Library? Porque a saída dele é uma DLL, eu não preciso de tela nenhuma, tá? Vou usar o mesmo esquema de namespace, por enquanto fn store ponto agora o tipo do projeto, tá? Eu vou chamar de data, aqui é só referente a acesso a dados, tá? Então aqui, ó, tô chamando de o namespace do projeto ponto data. Vamos lá, dá um ok. Tá lá, mesma coisa, class 1, vou remover ele, tá? Bom, por onde a gente começa? Bom, primeira coisa, por enquanto nosso acesso a dados é só Entity Framework. E para trabalhar com Entity Framework a gente precisa do que? A gente precisa da referência do Entity Framework aqui nesse projeto também, tá? Então aqui no projeto Data, vou clicar com o botão direito em Reference dele, vou vir em Manage NuGet Packages. Ele veio aqui nos pacotes instalados, é claro, não tem nada, tá? Vem aqui em Browser para a gente pesquisar. Provavelmente já vai vir um Entity Framework, né? Mas se não vier, vem aqui no Search e digita Entity Framework, ó. Estou usando a 6.2, caso você esteja vendo esse treinamento e já esteja aí com outras versões,
tenta selecionar essa mesma versão aí para não ter incompatibilidade aí, enfim, acredito que não vai ter, mas é para evitar problemas aí. Depois de concluída, aí você vai lá e atualiza, tá? Seleciona aí o Entity Framework, dá um install nesse projeto também. Vou aceitar aqui os termos. Tá lá, aqui eu não preciso me preocupar, aqui é acesso a dados, então o que precisar para ter acesso a dados eu vou enfiar aqui, somente nesse projeto, tá? Vamos lá, já terminou, vou fechar. Vamos lá, por onde a gente vai começar? Bom, existem várias abordagens, né? Às vezes as pessoas criam tipo esse projeto .ef para Entity Framework, .ado, um outro projeto .ado, enfim. Eu particularmente eu gosto de deixar todos juntos porque como aqui eu não preciso não preciso me preocupar com o que eu vou referenciar ou não, eu prefiro guardar tudo aqui, tá? E eu sei qualquer coisa onde eu preciso vir para estar fazendo algum tipo de manutenção aí em relação ao acesso a dados, tá? Por conta disso, aqui no projeto Data, para criar a configuração do Entity Framework, ó, vou dar primeiro um Shift F2, eu vou tentar colocar tudo numa pastinha EF de Entity Framework mesmo, tá? Então tudo que é referente ao Entity Framework eu vou enfiar aqui. E depois a gente faz um teste aí, colocando algumas coisas de ADO, tipo numa pastinha ADO, algo do tipo, tá? Primeira coisa, lembra, para a gente configurar o Entity Framework, a gente precisa daquele arquivinho que é o nosso Data Context, tá? E eu vou acabar movendo aquele arquivinho que é o DB Initializer para cá. Vamos começar pelo Data Context, tá? Gente, se vocês... eu estou com ele fechado aqui, ó. Mas dentro do UI, o nosso Data Context lá, no meu caso chama fn store, opa, ficou feio aqui, store data context, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão de nome, tá? Vamos lá, estou criando uma classe aí, algo bem simples. Eu vou fazer o mesmo esquema, lá no projeto UI, lá na pastinha data, a gente tem o nosso Data Context, mesma coisa, ó. Copiar, opa, já ia fazer caquinha aí copiando namespace, né? Copia só a classe, ó, Ctrl C e cola nesse projeto aqui também, né? Bom, agora eu preciso colocar algumas referências, né? Então, Ctrl ponto aí no DB Context, ó, já tem o Entity Framework instalado, então aparece lá a sugestão do namespace System Data Entity, ó. Legal. O DB Initializer ainda não migrei. Bom, vou começar. Antes de começar pelo DB Initializer, ele precisa o quê? Do produto, do tipo de produto e o usuário. Em qual projeto que eu vou usar? Toda vez que eu precisar de um produto, que é o produto que está lá, que está vindo de uma tabela na base de dados, eu vou usar o que a gente acabou de fazer no domínio lá. A mesma coisa para o tipo de produto e os outros objetos aqui, tá? Então, esse nosso projeto de data. Deixa eu minimizar tudo, ó. Esse nosso projeto de data, praticamente ele vai depender de quem? Do domain, tá? Bom, e o nosso UI? A gente vai ver daqui a pouco que o UI vai depender aí do domínio, né? E o UI aí é como se fosse uma arquitetura em cebola, né? Geralmente o UI é a última camada, né? Acaba aí dependendo praticamente de quase tudo, né? Tá? Então o UI vai acabar dependendo do domain e acabar dependendo do data. Somente o domain que vai estar no core lá, que não vai depender de ninguém aqui nessa minha sugestão de arquitetura, tá? Bom, vamos lá. Então a gente precisa migrar agora. Primeiro eu preciso dar referência aqui para o projeto domain aqui dentro. Para isso, ó, você pode até dar um Ctrl ponto, o Visual Studio 2017 é até legal, ó, e parece o ReSharper, né? Ele já avisa aqui e fala, opa, você quer referência a outro projeto? Muito bem, mas eu não vou fazer isso porque esse cara às vezes funciona, não funciona, tá? Então vai lá no projeto Data mesmo, ó, em Reference, clica com o botão direito, dá uma DD Reference aqui no projeto Data. Aí verifica se está em Project Solution, né? O meu já está. Se tiver tipo em Assemblies, ó, clica lá em Projects. A gente tem os dois projetos. No projeto Data, eu vou depender aí do domain, então, tá? Tica lá o domain, só o domain, ó. Dá um OK. Legal, agora o meu Ctrl ponto aqui em produto vai funcionar. Ele sugere aí o que está lá em domain, né?
Legal. Bom, agora a gente só tem que se preocupar com DB Initializer. Ó, vou criar por aqui, vou fazer o mesmo esquema. Shift F2, ó. Vou colocar DB Initializer. Criei o arquivinho aqui nesse projeto do EF, tá vendo? Que tá na pastinha EF do projeto Data. Fazer o mesmo esquema aqui com o UI, ó. Vou abrir o DB Initializer. Cuidado aí com o namespace, ó. Dei um menos para selecionar tudo e Ctrl V aqui, ó. Bom, vamos ver o que a gente... Deixa eu ocultar aqui, para ficar com um espaço maior. Vamos ver o que a gente precisa importar aqui de namespace. Ó. Dá um Ctrl ponto no Create Database if not que existe. A gente precisa então do System Data Entity. Legal. Precisamos também importar o namespace do domain agora, né? Ctrl ponto ent produto, legal. Bom, descendo aqui, que mais? A gente precisa do encrypt. O encrypt ele tá isolado lá no projeto de interface também, lá no MVC. Mas onde que eu coloco esse cara? Bom, se você reparar, a gente vai tirar ele daqui, tá? Ele está em infra, se não me engano, infra helpers, né? Se você reparar, esse cara aqui não depende de nada a não ser do C Sharp, né? Tudo aqui é C Sharp. Então, por conta disso, eu vou colocar lá no domain, então, tá? Vou criar o mesmo esquema de nome aqui, ó. Vamos lá. Vamos usar o add new file aqui em domain, ó. Aqui na raiz, então, ó. Vamos lá. Aqui na raiz, ó. Seleciono a raiz do domínio, vou dar um Shift F2. Agora, já que a gente precisa desse cara, a gente pode usar o mesmo esquema lá no nome ali, tá? Vou chamar de a pasta de helpers, né? Aqui na raiz do domain, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E vou chamar de string helpers, né? Apesar de a gente só ter a parte de criptografia, mas de repente se precisar manipular string e sair em outro formato, em algo do tipo, se for algo que não precise de um framework, de nada além do C Sharp, aí a gente coloca aqui dentro, tá? String helpers, ó. E vou copiar o mesmo esquema, ó. Pega lá, abre de novo o string helper que está aí no projeto de UI, copia só a classe, Ctrl C, Ctrl V, né? As teclas mais importantes no desenvolvedor, né? Temos aí, precisamos do using na parte de criptografia do C Sharp, né? Acho que só isso, né? Legal, dá um Ctrl ponto, ó, aqui no projeto, aqui nessa classe, para remover lá os using. Tá? Então só lembrando, ó, eu acabei de criar a classe string helpers dentro de domain, tá? Cuidado aí, ó. Qualquer coisa na parte de detalhes desse vídeo tem lá o link do código fonte referente a essa aula, tá? Vocês vão ver lá que é uma tag lá no GitHub. Então baixa, qualquer coisa confere com o código fonte dessa aula aqui, tá? Pode ser que de outras aulas não batam. Bom, então vamos lá. Então aqui no encrypt, né? Você der um Ctrl ponto agora e vai te sugerir, ó, cuidado aqui, ó. Ele te sugere, ó, lá no domain eu tenho um, mas ele ainda, cuidado dessa parte, ó, pegadinha aqui, ó. Ele ainda fala, opa, qualquer coisa, eu achei outro aqui no UI, mas cuidado, não é esse cara. Esse cara, é a referência, é o namespace que a gente já tem a referência aí no domain, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó, Ctrl ponto e dar um using nele. Legal, acho que não tem mais nada vermelhinho aqui, ó, Ctrl ponto aqui em cima, remover os usings não mais necessários, né? O nosso data context, mesma coisa, ó, agora já está funcionando lá, aparentemente tá tudo certo com ele, tá? Bom, e agora? Se a gente seguir a ordem aqui, depois de criar um data context e o DB Initializer, chegou naquela parte, bom, Fabiano, lembra que a primeira vez que ele gerou a base de dados, ele gerou tudo com nvarchar,
não tinha nada, era tudo nullable, né? Então, o que nós fizemos? A gente colocou nas entidades, né? Nas entidades que antes eram models. Vamos voltar aqui, eu lembro que nós fizemos em models. A princípio, a gente colocou o quê? O table lá em cima para especificar o nome do produto, que é requerido, o varchar. Só que agora eu não posso fazer isso porque a gente isolou o nosso domínio, essas entidades no nosso domínio, e aí eu não vou depender de nada aqui. Então, o que a gente pode fazer? O Entity Framework nos traz duas formas para estar fazendo essa configuração, esse mapeamento para a base de dados, tá? Uma delas é através desses atributos aí, tá? Esses atributos, por exemplo, em table, geralmente eles estão dentro de data annotation ponto alguma coisa, né? Schema geralmente é estrutura, né? Data annotation é coisas que geralmente se refere tanto à base de dados quanto ao que vai ser gerado pelo MVC, né? Enfim, é algo que não nos pertence mais em relação à estrutura da base de dados, tá? Uma outra forma, então, uma outra abordagem do Entity Framework é através do Fluent API. É uma API do próprio Entity Framework que nos traz uma outra forma para não colocar direto aí nas entidades, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar esses caras. Cuidado aí, deixa eu fechar tudo para não me confundir. Ó. Aqui no projeto Data, então, ó, dentro do EF, eu vou criar esses caras que eu vou chamar de mappers, né? De mapping, algo do tipo, dentro da pastinha EF. Então, aqui na pastinha EF, ó, vou dar um Shift F2. Vamos começar configurar primeiro a estrutura de um produto, tá? Aqui no projeto Data. Então, é no projeto Data que a gente vai fazer isso. Não mais dentro da entidade lá, tá? Então, aqui dentro eu vou criar tudo isso numa pastinha chamada Maps, tá? Vamos começar lá, então, com o produto primeiro. Ó. Produto e vou usar esse esquema aqui, ó, só para bater o olho e saber a que ele se refere. Vou chamar de produto map, tá? Um ADD, ó. Legal, né? O que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa primeiro de um cara aqui do Entity Framework que possibilite a gente pegar os dados lá da entidade de produto e colocar algumas configurações, tá? Para isso, ó, a gente precisa herdar de um cara chamado Entity Type Configuration. Entity Type Configuration. Dá um Ctrl ponto, ó. Tem que ser aí, ó, System Data Entity Model Configuration, tá? Um namespace lá, ó. E ele pede o tipo, ó, tudo bem, esse cara vai te ajudar a configurar essa parte aí, mas de qual classe? Da classe produto, ó. Cuidado aí, produto que está no domain, né? Vou dar um Ctrl ponto, ó, using lá do domain entities, tá? Legal, toda essa configuração a gente precisa fazer do construtor, tá? Lembra o que é o construtor? Quando, de alguma forma, alguém vai chamar esse cara em algum lugar. Quando alguém chamar, esse cara vai ter que subir na memória. Então, quando esse cara subir na memória, a gente vai colocar o código aí referente à configuração toda essa estrutura, tá? Para criar um construtor, acho que a gente já fez algumas vezes, o mais fácil, lembra? É pegar o code snippet de setor, né? Dá um setor tab e montar um construtor para você, tá? Bom, aqui dentro a gente vai configurar então, ó, para não esquecer, o nome da tabela, né? A gente vai configurar as colunas e precisamos, esse produto tem um tipo de produto, né? Então a gente precisa configurar também o relacionamento, tá? Vamos lá então. Primeiro vamos configurar a tabela, tá? A tabela, como a gente herdou desse Entity Type Configuration, está aqui dentro, tá? O cara que faz isso é um tal de toTable, tá? Que é o mesmo esquema do Data Annotation. Ou eu passo uma string ou eu posso usar aquele name off, né? Para se precisar renomear depois, não tem problema. Eu posso dar um Ctrl ponto e renomear em tudo quanto é canto aqui, tá? Bom, ainda a tabela, praticamente a gente sempre vai ter que configurar a primary key, tá? Vou colocar aqui, ó, PK. Lembra, a gente usava um Data Annotation Key? Aqui, ó, bem parecido. A gente vai ter um res key, ó.
Só que esses caras vão pedir sempre uma lambda expression, tá? A gente já usou em alguns locais, não lembra? Dá um apelido aí para quem vai ser passado aqui para esse cara, né? Como é referente a Primary Key, vou chamar de PK. Pega a PK e faça isso com ela. Isso o que, né? Seleciona para mim o referente à classe que está sendo utilizada aqui, o campo ID aqui dentro de produto, tá? Então, esses dados que estão sendo enviados para essa PK é o que se refere a esse produto aqui, tá? Que mais que a gente precisa fazer? Tá. Aí você pergunta, bom, Fabiano, se tiver uma chave composta, né? Aqui você pode usar um anonymous type, tá? Você dá um new, abre e fecha chaves, ó. E vai passando aí, sei lá, pk. Digamos que tem o nome também. Não é o caso, né? Aqui a gente não tem uma chave primária composta. Aqui é só uma chave primária simples mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então vamos configurar aí a coluna. Faltou o new aqui, né? Não estou dando new, não estou abrindo nenhum novo objeto. Vamos lá, colunas. Colunas é bem simples, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no esquema aqui, ó. Lá em, cadê o domain, abre a domain, ó. Um esquema que eu gosto para não esquecer de nenhum campo, ó. A gente vai precisar, todos tem os campos que tem no ID, ó, em domain, né? ID e data do cadastro. E agora eu vou precisar de produtos. Vai abrindo, ó, e deixa aqui do lado, tá vendo? Aí eu vou me guiar por isso. Então vamos configurar as colunas. As colunas a gente configura através de um cara aqui chamado property. Mesmo esquema, ó. Você vai, primeira coisa, selecionar qual campo, né? Como a gente está falando de coluna, de campo, vou usar C, ó. Vamos configurar então o campo ID, tá? O que a gente vai configurar? Por mais que seja o padrão dele, mas eu vou configurar um cara aqui, ó, chamado res database generate option, tá? O que vai acontecer o que vai acontecer quando o registro é criado, tá? Eu vou marcar aqui para ele utilizar, ó, num enum aqui chamado database, ó, database generated. Você dá um Ctrl ponto lá. Não, eu digitei uma caquinha aqui, ó. Database generated option. Faltou um option aqui, ó. Option. Dá um Ctrl ponto que aparece, ó. Ele tá com a coisa adicionando user em cima de system, component model, data annotation, schema. Você deve conhecer bem, né? Você vê aqui, ó, ele é o que? Ele não vai ser gerado automático, não, vai ser gerado computado aí, baseado aí numa função lá no SQL Server, uma coisa, não. Vai ser a identity mesmo, ele vai gerar para mim de forma automática, tá? Então, por mais que não seja obrigatório, por padrão já é assim, mas eu vou deixar bem explícito aqui, ó. Vou deixar na linha de baixo, tá? Cada configuração, ó. Então a gente está aqui no res database generated option, já foi, ó. Por que é chamado de fluente? Por causa disso, ó, a gente configurou uma parte desse ID. Se eu quiser, ó, eu posso vir aqui e continuar. Por exemplo, esse cara é requerido, tá? Algo do tipo. Não preciso colocar requerido, que é chave primária, tá? Nesse caso só vai ter, essa coluna só vai ter essa configuração mesmo, tá? Bom, vamos partir para outra, ó. Vou vir em property aqui, vou selecionar o próximo ali, opa, cuidado aí, porque às vezes o IntelliSense vai te pregar peças aí, né? Vem aqui em Property. Vamos selecionar aqui. O próximo é o nome. Vamos selecionar o nome aqui, tá? O que a gente vai configurar no nome? Primeira coisa, vamos usar aquele, ao invés de usar aquele column do Data Annotation, vamos usar um tal de resColumn type, tá? Para quê? Para ele não criar um nvarchar, eu vou falar para ele, ó, varchar aqui. Legal. Só uma informação, se você estiver usando, quando você utilizar um Int Framework Core, tá? Você já consegue colocar algo desse tipo aqui. Não consegue, pelo menos até agora, no Int Framework 6.2, tá? Bom, o que mais? Vamos usar o Fluent aí, ó. Vou colocar as coisas aqui para ficar mais bonitinho, ó, na linha de baixo, ó. Ainda não dei ponto e vírgula, então o que eu der ponto aí
eu vou conseguir utilizar, tá? Tem que especificar o limite, tá? A gente consegue através do hasmax length, ó. Coloca lá, acho que era 100, né? Se eu não me engano. E vamos marcar que é requerido também, senão vai ficar nullable lá na base de dados, né? Que mais que a gente tem? Depois o nome é o preço, ó. Como é tudo muito parecido, ó, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, mas cuidado, Ctrl C, Ctrl V, né? A gente pega peças de vez em quando, ó. Property, vamos gerar para Preco, então, né? E aqui, se não me engano, é Money, né? A gente estava usando. Não preciso marcar que é requerida, porque esse cara aqui é um decimal e por default o tipo primitivo aí no C Sharp aí, tudo que é struct, ele não pode ser nulo. A não ser que você torne nullable lá, né? Coisa que não não, a gente não colocou lá na entidade. Legal, que mais? Vamos lá, estou com Ctrl C aqui, pelo menos com a estrutura inicial. Depois do nome, depois do preço, então é a quantidade, né? Aqui internamente a gente chamou de QTD. Tá, lembrando, né? Qualquer coisa vai consultando, ó. Ainda não excluí. Então, se você entrar em produto lá do Models, ok, quantidade a gente especificava só o nome da coluna, tá? Dá para fazer isso nessa API de Fluent, ou Fluent API, dá. Primeira coisa, não preciso, nesse caso não preciso, porque é short, automaticamente ele vai mapear para o small int lá no SQL Server. Mas se quiser colocar um REST column type, small int, fica à vontade, tá? Eu gosto de evitar, porque às vezes para passar tipo para MySQL e Postgre é mais fácil, né? Às vezes você pega, por exemplo, um campo do tipo Unique Identify no SQL Server, ele não existe lá no MySQL, você tem que usar um outro, tá? Então, quando não precisa, o ideal é evitar para não ter problema com o tipo da base de dados, tá? Porque a gente vai fazer então mudar o nome da coluna, né? Has column type não, column name, né? Tá? Aqui você pode, aqui eu vou passar string mesmo, ó. Quantidade, né? Tem que passar string. Que mais? Tem também o tipo produto ID, né? Aqui é o tipo produto ID. Vou deixar ele aqui, mas não preciso também colocar. Como ele vai ter esse nome mesmo. Como ele é um inteiro, ele vai ser inteiro no SQL Server. Então não se preocupa quanto a isso. Bom, aí tá faltando a data, né? Data. Opa, olhando, cadê a data? Data do cadastro, né? Então vai ser praticamente igual aqui. Por mais que não é necessário, tá? Mas eu gosto de fazer isso para bater o olho a hora que precisar trocar o tipo de dado, alguma coisa, fica mais fácil aqui, né? O que eu preciso fazer agora, deixa eu apagar esses espaços, é o relacionamento, tá? Lembra, um produto ele está relacionado com um tipo de produto e um tipo de produto está relacionado com N produtos, tá? Tenha isso em mente, então fica mais fácil de configurar agora. Vamos lá então. O que a gente vai configurar? Primeira coisa, é necessário ter um tipo de produto num produto? Lógico que é necessário, não tem jeito. Precisa disso, não existe um produto sem tipo de produto. Então, por isso que a gente vai usar aqui um tal de res required, senão poderia ser o opcional lá, um tal de optional, tá? Res optional, mas não é o caso aqui. Quem que é necessário aqui para o relacionamento? A escola, então. O campo eu vou chamar então de prod. A gente está aqui dentro da tabela prod, ó. O prod, quem é necessário dentro de você é o tipo de produto. Aqui é a classe, não é o ID, tá? É o tipo de produto. Eu vou configurar mais coisas aqui. Legal. E qual que é a relação dele, do tipo de produto com o produto, tá? Essa classe aqui. De vários, né? Então por isso que a gente usa aí o if many, tá? É um para muitos. Agora você vai ver que o que vai estar aqui dentro, ó, nessa expressão aqui, vai ser a gente está dentro do tipo de produto, tá? Então eu vou chamar de tipo, ó,
Então o que ele vai pedir para eu selecionar aqui dentro? Ele vai me pedir para eu selecionar de lá de dentro de tipo de produtos, qual que é a navegação, como que a gente chega em vários produtos. Lembra? Dentro de tipos de produtos a gente tem aquele iCollection, tá? Qualquer coisa, ó, vai vendo aí, ó. Vai usando o IntelliSense. A gente vai selecionar aquele iCollection que é de produto, tá? Então é esse cara aí que faz essa relação. Opa, produtos. Né? Legal. E não é obrigatório, porque a gente está usando o ID no final do nome da classe, mas eu gosto de especificar aqui, ó, porque amanhã, depois, eu posso mudar o nome da foreign key, né? Então eu gosto de especificar a foreign key, por isso que eu vou usar um res foreign key. Vou chamar de FK aqui, né? Porque para usar o padrão que eu usei lá em cima, aqui eu escolho qual que é a foreign key que faz essa ligação. É o tipo produto ID, tá? Legal. Tá feito, ó. Configuração, todo o mapeamento da nossa tabela de produtos já está aqui. Não estou mais dependendo, não estou mais preso lá dentro da entidade com aquela, não está mais chumbada essa configuração, tá? Dá um Ctrl ponto para remover tudo isso. A gente precisa criar agora para além do produto, a gente tem tipo de produto e usuário, né? Tá, então vamos lá, vamos criar para o tipo de produto. Então aqui fica mais fácil, deixa eu abrir tipo de produtos. São poucos aqui, né? Vou dar um Shift F2 dentro aqui dessa classe produto map, porque vai ficar aqui junto, né? Então vou colocar tipo de produto map. Esquece o CS. Mesmo esquema, vai herdar de entity type configuration e é um generic de quem? Que vai receber quem? Tipo de produto. Aí sai distribuindo Ctrl ponto. Tipo de produto, Ctrl ponto é lá dentro de domain entities. Entity type configuration é do entity framework, ó, data entity model configuration. Legal. Configuração é onde? Dentro do construtor. Setor, tab. Vamos lá, para eu não esquecer, ó, table, columns, e se tiver um relacionamento, mas esse caso não tem, né? Já configuramos a outra ponta, então não precisa configurar aqui, tá? Só esses dois mesmo, ó, faltou PK aqui, ó, vamos lá, PK. Table, to table, então, né? Mesmo esquema, uso name of de quem? Tipo de produto. Muito bem. Que mais? Vem aqui no PK, resKey e seleciona, vou chamar de PK e seleciona o campo referente a sua PK, que é o ID. Colunas. Aqui é fácil, né? A gente só vai ter essas duas mais as duas do entity, né? Vamos começar então. Sempre property, passando aí, eu chamar de C de coluna, o ID, né? Faz o mesmo esquema, qualquer coisa, copia e cola sem medo, vai em produtos, ó, aqui é igual, até o nome também, né? Ó, aproveita e copia sem dó, Ctrl C, ó, mas cuidado com isso, às vezes ele vai te pregar algumas peças aqui, tá? O tipo de produto, a não ser que não fosse 100, mas o tipo de usuário é 100 também, tá? Pela minha colinha aqui que eu tô vendo na base de dados é 100 também, então não tem problema. Só precisa do Ctrl ponto database option, foi lá. E tá faltando só data do cadastro que também tem aqui, né? Então, a data do cadastro, ó, também está aqui é igual que está no outro, ó. Legal. Não, tipo de produto nome, produtos. Isso aqui, a propriedade de navegação não entra aqui, tá? Não vai para a base de dados. Só precisamos mesmo do ID, do nome e data do cadastro. Legal. Então, Ctrl ponto aí, ó. Remove tudo lá de cima. Tá faltando só de usuário, né? Shift F2, usuário map, né? CS. Mesmo esquema, né? Herda de entity type configuration, passando aí o usuário.
Dá um Ctrl ponto em tudo, ó. Entities e aqui o do Entity Framework. Dentro do construtor, setor, cara, é tudo muito parecido, né? Aqui o ID é o mesmo, né? Então, ó, vamos entrar em produto map, né? Junto aqui em produto map e copia tudo, a tabela. A única coisa que você não vai precisar copiar é o relacionamento, que por enquanto dentro de usuário não tem, né? Copia ó, aqui dentro, só que ele vai chiar algumas coisas, né? Ó, cuidado, você copiou, ó, o name off tá de produto, não, aqui é o usuário, então ó, muito cuidado com isso, tá? Eu até aconselho você digitar tudo, que não está acostumado com essa parte de configuração do Entity Framework, que ajuda aí a decorar, né, a memorizar. Há um control ponto lá no Database Generated Option, né? O nome do usuário também é 100, né? Preço a gente não tem, quantidade nem tipo de produto, né? Tá, então cadê aqui? Deixa eu abrir a minha colinha aqui. Usuário, nome, e-mail e senha, né? Nome, e-mail e senha é praticamente uma cópia do nome, né? Nome, e-mail e senha. Então, ó, nome, depois vem e-mail. O e-mail lá tá como 80 aqui, ó, no limite, né? E a senha tá, acho que como 100, né? Mas ó, olha que coisa, vamos fazer uma alteração aqui na senha, ó. Olha que coisa interessante, ó. Esse algoritmo que a gente fez para criptografia, ele, por causa do salt, ele vai gerar, e por estar usando também o SHA-2 ou de 512, né, bits, ele vai acabar gerando sempre o mesmo número de caracteres, tá? Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir via SQL Management Studio, tá? Senão isso aqui é só para, vai por mim, confia em mim. Deixa eu só mostrar uma alteração que eu vou acabar fazendo aí na nossa estrutura. Abre aí o SQL Management Studio, no meu caso eu tenho, qualquer coisa só observa mesmo. Caso você não use ele, não precisa estar instalando só pelo que eu vou mostrar não, só que eu prefiro aí para digitar uma query nele, né? Vou abrir aqui o meu servidor. Vamos lá, new query, deixa fazer uma consulta aqui rapidinho. Vou mudar aqui, em vez de master, usar a nossa base aqui, ó. Se a gente consultar a nossa tabela de usuário, ó, dá um select asterisco from usuário, ó. Repare, tem aqui a senha enorme. Olha que coisa estranha. Eu vou pegar uma coluna diferente. Ó. Depois do asterisco, eu vou dar um len no SQL Server para contar um número aí, né? De quem? De um len aqui referente à senha, né? Ó, vê quanto deu. Ó. Deu 88, tá? Se a gente, ó, se a gente por enquanto, né, vamos voltar no DB Initializer. A gente está usando ainda do projeto Y, ó, só observa aqui, ó, dentro do DB Initializer ele está gerando tudo, inclusive os nossos usuários, ó. Vamos colocar mais um usuário aqui para conferir, vamos ver o que acontece, mesmo com uma senha diferente, vamos ver o que acontece aí, tá? Em vez de ser, como a gente vai ter mais de um, em vez de ser ADD, então é ADD Range, né? Então o ADD Range, ó, deixa o meu usuário aqui mais para baixo, ó. Então, ó, o ADD Range pede o que? Uma nova lista de usuário, né? Em vez de eu fechar aqui, ó, a lista de usuário, eu vou fechar no fechamento do parênteses aqui, ó. Deixa eu empurrar mais para lá, né? Vamos lá, deixa eu duplicar aqui o new usuário. Vamos jogar um outro usuário, digamos, deixa eu deixar indentado assim, bonitão, né? Vamos lá, então aqui o outro usuário, eu vou ter a patroa aqui, ó. E deixa eu jogar aqui, sei lá, vai um e-mail, priscila@teste.com. A senha da Priscila vai ser diferente, ó. Sei lá, vai ser uma bem diferente mesmo, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba,
QWERTY, tá? Sei lá, mais uma tralha no final, bem diferente mesmo, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Deixa eu excluir, pode ser aqui pelo SQL Server mesmo, ou então pelo Visual Studio, tanto faz, ó. Deixa eu excluir a nossa base aqui, ó, dar um delete, marca ela para fechar do mesmo jeito, e deixa eu executar de novo a nossa aplicação para ele gerar a base de novo, né? Como eu não excluí nada no projeto de UI, não vai quebrar nem nada, a gente só está construindo a nossa arquitetura, tá? Vamos lá, deixa eu executar aqui. Vou deixar ele só gerar a base de dados com 2 usuários que eu mostro para vocês onde eu quero chegar. Deixa eu acessar aqui. Preciso acessar qualquer parte que use a base de dados, que o DB Initializer entra lá e gera toda a base de dados. Deixa eu entrar em produtos aqui. Precisa fazer o login, então ele vai me pedir. Já vou fazer até com o login da Priscila. Cadê? Qual que eu coloquei? Ó, Priscila@teste com essa senha gigantesca aqui, ó. Priscila@teste.com, jogar essa senha doida aí. Ele vai gerar a base para nós, né? Bom, gerou. Deixa eu voltar aqui no SQL Management Studio. Deixa eu dar um refresh aqui. Databases. Tá lá, FNStore tá aí de novo. Ó, vou fazer a mesma consulta aqui, ó. Executar. Repara, aqui, ó, coisa interessante. Por mais que a senha é diferente, ó, ambas têm o mesmo tamanho. Vai ser sempre de 88 caracteres com esse algoritmo que a gente fez, tá? Então, por conta disso, eu não preciso usar o varchar. Mas, se você consultar alguns tutoriais de SQL Server ou olhar os tipos, o ideal para esse cara, para economizar aí espaço no tamanho aí das colunas, o ideal é usar char, né? Um tamanho fixo, né? Tá? Então, por isso que vamos mudar aí para char, então. Então, ó, vamos deixar a Priscila lá. Então, voltando para o nosso usuário map, aqui na senha não vou usar então o varchar, eu vou usar só char e o tamanho é de 88 caracteres e é requerido também. Não tem como ter um usuário sem senha, tá? Legal. Bom, data do cadastro, deixa eu ver, cadê aqui? Deixa eu voltar. Usuário, nome, e-mail, senha, mais os dois. Nome, e-mail, senha, tá aqui, ó. Então não precisamos de mais nada, de mapear mais nada aqui nessa tabela, né? Deixa eu formatar, deixar tudo bonitão aqui. Ctrl ponto. Legal, né? Então, o que mais que a gente precisa fazer? Qualquer coisa vai compilando, ó, ou Ctrl Shift B ou Build Solution, só para identificar algum erro, né? Por enquanto não é para dar. Legal. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso de alguma forma avisar o Entity Framework, ó, a gente vai usar os dados baseado, a estrutura das nossas tabelas tem que ser baseado a esses arquivinhos aqui. Aonde a gente faz isso? A gente faz isso lá do nosso Data Context, tá? Que eu vou configurar o daqui, ó, do que a gente acabou de criar no projeto Data, ó, EF, tá aqui, ó, tá? Então abre ele, ó. O método que a gente precisa usar para informar o Entity Framework sobre isso, ele está dentro do DB Context, então eu preciso dar um override nele, tá? Eu vou vir aqui no finalzinho, ó, dar um override para você não digitar tudo, vai para mim, override, espaço, faz tudo que você pode sobrescrever. Então o que a gente precisa sobrescrever é esse método aqui, ó, onModel creating, tá? Só dá um enter e monta todo o método para você, tá?
Não preciso executar o do próprio DB Context, então remover o base. O cara que a gente vai usar para configurar é o que está vindo aqui, ó, Model Builder, tá? Você coloca lá, Model Builder, ó. Eu tenho na sua parte de configurações, ó, eu quero adicionar dá um add, ó, e você vai passar simplesmente você vai passar uma referência a um novo objeto dos maps que a gente acabou de criar. Eu vou colocar um namespace aqui, ó, completo para ficar mais fácil. Então ele está no mesmo namespace que o DB no nosso data context, então /maps vamos fazer o do produto map primeiro, ó, é uma instância, então não esquece de abrir e fechar lá, parênteses, ó, ponto e vírgula. Vou triplicar porque é igual, a diferença, ó, cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tem que alterar para tipo de produto map e aqui o usuário, pronto. Quando a gente for usar essa base, ele vai passar por aqui e se tiver que criar, ele já sabe qual que vai ser a estrutura aí de toda a base de dados, tá? Feito isso, ó, build, rebuild solution, vamos ver se está dando um erro. Ótimo, então, deixa eu só confirmar que não deu erro nenhum. Tá fazendo. Build. Fez o build aí, ó, dos 3, aí deu tudo certo. O importante é isso aqui, ó, 0 falhas, né? Então, por enquanto aí, o que nós fizemos até agora? Deixa eu minimizar tudo aqui, ó. A gente conseguiu isolar no projeto Data toda a parte de configuração do Entity Framework e a gente criou esse domain para isolar tudo que vai ser abstraído na nossa aplicação, tá? A gente começou com as entidades, que são geralmente os nossos objetos que vão para a base de dados, tá? E a gente enfiou aqui aquele algoritmo de criptografia porque a gente não depende de nenhuma tecnologia, tá? Então outros projetos podem utilizar ele, tá? Hoje eu vou, nessa aula eu vou ficando por aqui, mas ainda não acabou a construção da nossa arquitetura, tá? Qual que é o a próxima aula, que eu, aliás, vou gravar logo em seguida desse. A próxima aula a gente precisa usar um designer pattern chamado de repository, tá? O que é o repository? É uma forma de a gente estar encapsulando aí repository. Nossa, eu preciso comprar uma mesa digitalizadora urgente. Enfim, aguardem a próxima aula então. O repositório, o que a gente vai fazer com os famosos repositórios? A gente vai encapsular todas aquelas funções para adicionar, para editar, para excluir em um conjunto de classes do tipo repositório, porque a gente vai isolar eles aqui no nosso projeto Data. E a gente vai abstrair todos os repositórios de uma forma com que a gente consiga ter repositório do Entity Framework, repositório do Dapper. A princípio não vou abranger, mas você pode encaixar aqui repositório utilizando N-Hibernate sem problema, tá? Então basta a gente utilizar esse padrão repository e abstrair como são os nossos repositórios, tá? Só que aí a gente vê na próxima aula, senão eu vou alongar demais aqui, o pessoal não vai até o fim, tá? Então até a próxima aula então.